É possível acreditar em Deus sem seguir uma religião? Existe uma forma de enxergar a espiritualidade que não depende de dogmas, mas da razão e da observação do universo? Imagine olhar para o céu estrelado ou para a complexidade da natureza e pensar: tudo isso não pode ser obra do acaso. Mas, ao mesmo tempo, questionar a ideia de um Deus que intervém diretamente em nossas vidas. O deísmo une a crença em um Criador com uma abordagem racional, livre de rituais ou regras religiosas. Hoje vamos discutir como essa filosofia influenciou grandes mentes da história, como Voltaire, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, e por que ela continua relevante até hoje. Vamos explorar o que é o deísmo, como ele se diferencia de outras crenças e como ele pode oferecer uma nova perspectiva sobre o universo e a espiritualidade. O deísmo é a crença em um Criador que deu origem ao universo, mas que não interfere diretamente nos acontecimentos do dia a dia. Imagine Deus como um grande arquiteto ou engenheiro que construiu um sistema perfeito, estabelecendo as leis naturais que governam tudo, desde os movimentos dos planetas até a evolução da vida. Após criar o universo, ele nos deixou livres para vivermos e descobrirmos o mundo por nós mesmos. Diferentemente das religiões tradicionais, o deísmo não se apoia em escrituras sagradas, dogmas ou profetas. Ele rejeita a ideia de milagres e intervenções divinas, focando na razão, na observação da natureza e nas evidências que o universo nos oferece. Para os deístas, a maior prova da existência de Deus está na ordem e na complexidade do mundo ao nosso redor. Essa filosofia ganhou força no século XVII e XVIII, durante o Iluminismo. Esse foi um período em que a razão, a ciência e o questionamento começaram a moldar a maneira como as pessoas entendiam o mundo. Pensadores como Voltaire, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin abraçaram o deísmo, vendo como uma forma de conciliar a crença em um Criador com a busca pela verdade por meio do raciocínio lógico. Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos, chegou a criar sua própria versão da Bíblia, a Bíblia Jefferson, eliminando as partes que considerava milagrosas ou sobrenaturais e focando nos ensinamentos éticos e racionais de Jesus. Isso reflete bem o espírito do deísmo, valorizar a moral e a lógica sem depender de dogmas religiosos. Voltaire, por sua vez, acreditava que o universo era como um relógio perfeitamente ajustado, onde Deus era o relojoeiro. Ele dizia: se Deus não existe, seria necessário inventá-lo. Para ele, a existência de um Criador era evidente, mas as religiões organizadas e seus dogmas estavam cheias de falhas. Benjamin Franklin, outro deísta famoso, enxergava a religião como algo prático, mas não essencial para a conexão com o Criador. Ele acreditava que a verdadeira reverência a Deus estava em viver uma vida ética e produtiva, respeitando as leis naturais do universo. O deísmo pode parecer simples à primeira vista, mas é diferente de muitas outras crenças sobre Deus e o universo. Para discutirmos mais sobre sua singularidade, vamos compará-lo com outras perspectivas, como o teísmo, o ateísmo e o agnosticismo. O deísmo ocupa um lugar único no espectro das crenças sobre Deus e o universo. O termo deísmo vem do latim deus, que significa Deus. Para entendê-lo completamente, é útil compará-lo com outras perspectivas. No teísmo, que inclui religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, Deus é visto como um ser ativo, que intervém diretamente na vida humana e nos eventos do mundo. O teísmo deriva do grego theos, que também significa Deus. Milagres, orações respondidas e escrituras sagradas são pilares do teísmo. Por outro lado, o ateísmo rejeita completamente a ideia da existência de Deus, ou de um Criador. O termo vem da combinação do prefixo grego a, que significa sem, com theos, resultando em sem Deus, ou algo do tipo. Para os ateus, o universo pode ser explicado exclusivamente por fenômenos naturais e científicos, sem a necessidade de uma causa divina. O deísmo, por sua vez, reconhece um Criador, mas, de acordo com os deístas, baseia essa crença na razão e na observação da ordem e complexidade do universo. Já o agnosticismo é uma posição que não afirma nem nega a existência de Deus. O termo é formado pelo prefixo a, sem, e gnosis, conhecimento, em grego. Ele argumenta que não há evidências suficientes para provar ou refutar a existência de um Criador. Portanto, afirma que a existência de algo além dos fenômenos da experiência, como Deus, é inacessível ao conhecimento humano. O deísmo, embora compartilhe a valorização da razão, ele sustenta que a existência de Deus pode ser inferida pela lógica e pela observação da natureza. O que torna o deísmo tão especial é seu equilíbrio. Ele rejeita tanto a fé cega quanto a descrença total. Em vez disso, ele propõe uma visão única, unindo a espiritualidade e a razão. Como disse Voltaire, a fé consiste em acreditar quando a razão nos leva a fazê-lo.
Essa frase encapsula a essência do deísmo para os deístas, que acreditam que é uma espiritualidade racional guiada pelo pensamento crítico e pela busca por respostas baseadas em evidências. Compreender onde o deísmo se posiciona no espectro das crenças nos ajuda a ver sua relevância. Mas por que essa filosofia, surgida há séculos, ainda faz sentido nos dias de hoje? Embora o deísmo tenha suas raízes no século XVII e XVIII, ele permanece relevante no mundo moderno, especialmente para aqueles que buscam uma espiritualidade que não dependa de religiões organizadas. Em uma era marcada por avanços científicos e maior questionamento sobre dogmas religiosos, o deísmo oferece uma ponte entre razão e fé. Além disso, a ideia de que Deus criou um universo regido por leis naturais pode ser inspiradora em tempos de incerteza. Compreender que essas leis nos dão autonomia para enfrentar os desafios da vida pode trazer um senso de propósito e responsabilidade. Como disse Thomas Paine em sua obra A Era da Razão, minha mente é minha própria igreja. Essa frase reflete a essência do deísmo, a ideia de que cada pessoa é livre para explorar e compreender o divino de maneira pessoal, usando a razão como guia. Entre os fundamentos filosóficos que o deísmo utiliza para justificar a existência de um criador, destacam-se 3. Para os deístas, a ordem, a harmonia e as leis naturais que governam o universo são evidências de um criador. Voltaire, ao observar a ordem e a complexidade do universo, descrevia-o como uma máquina perfeitamente ajustada, fruto de um grande relojoeiro. Ele acreditava que o próprio universo era a maior prova de um criador. Contudo, até mesmo Voltaire questionava: se tudo tem uma causa, quem causou o Criador? Um dos pilares do deísmo é o conceito de causa primeira, que sugere que tudo no universo tem uma origem. Seguindo essa lógica, chegamos a uma causa inicial, ou um Criador, que deu início a tudo. Aristóteles chamou essa força de motor imóvel, uma entidade que dá início ao movimento do universo sem precisar de uma causa própria. Essa pergunta aponta para o paradoxo da regressão infinita, onde cada causa leva a uma causa anterior, sem nunca alcançar um ponto final. Para os deístas, a resposta a essa questão está na ideia de que o Criador é, por definição, a única entidade que não precisa de uma causa, porque ele é eterno e transcende as leis que criou. Como Thomas Paine argumenta em A Era da Razão, a razão nos leva a aceitar a existência de um Criador, mas também nos lembra de que sua natureza está além da nossa compreensão. Apesar dessa resposta, o problema de quem criou o Criador continua sendo um desafio filosófico que provoca reflexões profundas e debates, mesmo entre os que defendem a ideia de um Deus racional. Muitos deístas enxergam a beleza da natureza como prova de um planejamento divino, seja no funcionamento do corpo humano, na diversidade da vida ou nos ciclos da natureza, onde tudo aponta para um Criador que estabeleceu as bases do universo com sabedoria. Entretanto, pensadores como David Hume, em Diálogos sobre a Religião Natural, criticavam essa ideia, perguntando como um mundo tão repleto de imperfeições e desastres poderia ser considerada a obra de um Criador perfeito. Ele argumentava que as falhas do mundo não parecem condizentes com um design divino. Esses fundamentos mostram como o deísmo busca sustentar sua visão por meio da razão e da observação. No entanto, como qualquer filosofia, o deísmo também enfrenta críticas e desafios, especialmente no que diz respeito às suas implicações práticas e éticas no cotidiano. Com isso, ele se apresenta como uma visão que continua a provocar reflexão e debate, tanto no passado quanto no presente. O deísmo é uma filosofia que propõe olhar para o universo com curiosidade e razão. Mas, no fim, as perguntas sobre nossa origem, nosso propósito, eles podem ter diferentes respostas ou até nenhuma resposta. Pode depender de quem as faz. Para alguns, a ideia de um criador traz conforto e inspiração. Para outros, é a ciência que fornece as explicações mais convincentes. E há aqueles que talvez nem sintam necessidade de explorar essas questões. O simples fato de viver o momento já é suficiente, sem necessidade de buscar explicação além do que é visível. Talvez o mais fascinante seja justamente isso, a liberdade que temos de interpretar o universo de formas tão diversas, o que nos inspira, o que nos move, ou mesmo o que deixamos de lado, tudo que abdicamos. Tudo isso faz parte de como enxergamos o mundo e como escolhemos viver nele. Afinal de contas, no fim do dia, o que realmente importa é aquilo que nos ajuda a encontrar equilíbrio e sentido em nossas vidas.